Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo! Começa agora o Semear MS. No programa de hoje, vamos conhecer a Cristiane Mendes, que assumiu a propriedade e modernizou a produção leiteira, o impacto da guerra no agronegócio. E vamos falar também sobre a preocupação dos comerciantes do distrito de Ayanduí com a duplicação da BR-163. Tudo isso e muito mais agora no Semear MS. E para começar esta edição do Semear MS, vamos falar de uma preocupação dos comerciantes de Ayanduí. Ao passar pelo distrito, a gente observa as barracas onde são vendidos diversos produtos. Tem pimenta, mel, queijo, compotas de doces. O comércio é bem tradicional por ali. Só que agora surge uma questão. A possível duplicação da BR-163 tem tirado o sossego dos comerciantes. O Bruno Calegari esteve por lá para entender melhor essa história. Sejam todos bem-vindos ao distrito de Ayanduí. Pois é, distrito esse que fica a 60 quilômetros da capital, Campo Grande. E hoje eu estou aqui para a gente falar de um assunto muito importante e que tem preocupado os comerciantes que margeiam a BR-163. Quem passa por aqui, sentido norte ou sul, sabe que Ayanduí é muito conhecido pelas tradicionais barracas que ficam nas margens da rodovia. Comerciantes que há anos têm o seu sustento e daqui construíram histórias e famílias. Bom, e eu vim para cá porque os comerciantes estão preocupados. Depois da repactuação do contrato com a concessionária Motiva Pantanal e com a possibilidade de duplicação deste trecho, esses comerciantes se perguntam: será que teremos que sair daqui? Será que vão nos realocar? Para contar um pouco da história, da luta, dessa concentração aqui dos comerciantes, o Gesiel está nos recebendo aqui, mais conhecido como G, popularmente. Gesiel, quanto tempo você mora aqui já em Ayanduí? Olha, tem 31 anos, sou nascido e criado aqui em Ayanduí, minha família é um dos fundadores aqui, então 31 anos em Ayanduí. Então, ou seja, nascido e criado, conhece muito bem a história, aqui das bancas. E claro que esse assunto é uma grande preocupação, por parte de todos vocês aqui. Conta um pouquinho como é que vocês estão se organizando para tentar viabilizar para que esse trecho não seja duplicado e que não prejudique também, as bancas e a economia do distrito. Certo, a preocupação é bastante, com uma futura duplicação que a Motiva Pantanal vem a realizar aqui no distrito de Ayanduí. E o impacto que vai gerar, porque as bancas hoje é o cartão postal de Ayanduí, Ayanduí é conhecido hoje por distrito pelas bancas, pelos viajantes que param nas bancas, faz as suas compras, compra seu doce, sua pimenta, e sem contar que gera emprego, gera renda. Bom, então nós já sabemos aqui que há essa luta por parte de vocês na defesa de que possa ser tombado como patrimônio histórico as bancas. Teve uma audiência pública, onde vocês se reuniram, lideranças políticas, como você bem disse. O que foi discutido? O que ficou definido? A gente não tem uma resposta da parte da Motiva, A Motiva ela foi convocada, mas ela mandou um ofício falando que não tem nada oficial ainda, que estão na parte de estudos, levantamento, que não, por isso eles não participaram nesse momento desse debate. Na banca onde a Marluce trabalha, também tira o sustento da família, Marluce? Sim. Quanto tempo você já está aqui? Eu já tô aqui mais ou menos uns 20 e poucos anos já. Mas eu fiquei sabendo que essa banca aqui, ela já passou de geração para geração, é isso mesmo? Ela era da minha sogra e do meu sogro, aí eles não quis tocar, aí eles passou para nós. Isso tem uns 20 e poucos anos já. Você tá trabalhando, você fica pensando, será que vai mexer, será que não vai mexer? Eu só penso assim, se tirar as nossas bancas daqui,
a Anhanduí vai parar. Porque aqui a gente vive das bancas. Aqui é uma cidade ótima pra gente morar. Só que não tem serviço, aqui não tem indústria, não tem nada. Então a gente vive das nossas banquinhas. E outra coisa, não é só a gente que tem as bancas, eu e meus colegas. Tem o pessoal que fornece, tem a pessoa que a gente pega os doces para vender queijo. Nós também temos uma fábrica de queijo, conseguimos legalizar. A gente vende aqui, entrega para nossos colegas de banca. Então, assim, tem pessoas que entregam pimenta, tem piqui. Ou seja, pelo que você está falando, existe uma rede de pessoas, né? É um monte de gente, não é tipo nós da banca. É o Anhanduí inteiro que vai prejudicar. É porque por trás disso daqui, gente, para as pessoas que passam por aqui, olham, vê os produtos prontos, mas tem quem produz esse produto, quem vende, quem revende, né? Então, assim, tem aquela pessoa que vem para fazer entrega do produto. Então são várias pessoas. O impacto econômico vocês temem ser muito gigante caso desativem essas barracas. Ah, sim, eu nem sei a possibilidade que vai ser de tirar, falar bem a verdade. Eu tenho bastante esperança que vai dar certo. Olha, quem tem a sua história aqui dentro de Anhanduí também é o Rodrigo, né? O Rodrigo que é comerciante aqui. Rodrigo, conta pra mim, pra nossa audiência. Você trabalhava como CLT e aí passou a virar um empreendedor aqui na região. Sim, eu trabalhava já há 16 anos aqui CLT, né? E infelizmente a indústria aqui fechou, né? Mas a gente conseguiu esse lugar aqui. E aqui começou uma nova história pra gente, né? Começou uma nova história, a gente começou a acreditar que dá pra gente trabalhar junto, né? Em família, né? E agora surgiu esse momento agora que a gente está tentando entender, né? O que vai acontecer com a gente daqui para frente, né? Sobre a Motiva Pantanal, né? A gente gostaria muito de saber aonde vai colocar a gente, né? Por que vão tirar? Então a gente precisa de uma resposta, a gente precisa saber o que vai acontecer com a gente, né? Eu, como pai, tenho 3 crianças, né? Uma está terminando já e eu quero, com esse lugar aqui, pagar a faculdade dela, né? E trabalhando aqui, eu creio que a gente vai conseguir muita coisa. O distrito de Anhanduí, ele está começando a entender o que está acontecendo. Então a união, ela está começando entre as bancas, entre a região, entre os mercados, entre a escola, entre o posto de saúde, né? Entre os órgãos que tem aqui. Só que nesse momento agora, a gente precisa sim lutar por isso. A gente precisa lutar pelo distrito de Anhanduí, né? Se caso tirar as 42 bancas, infelizmente vai acabar o distrito de Anhanduí. Esse é o nosso papel, vir aqui, conhecer um pouco da história, entender a defesa das pessoas que moram aqui, dos comerciantes. E agora, claro, a gente vai em busca da resposta junto à concessionária para entender qual é o planejamento deles e se de fato as bancas vão continuar ou não no distrito de Anhanduí. E a Motiva Pantanal encaminhou uma nota à nossa produção, dizendo que ainda não há qualquer processo de realocação em andamento envolvendo os comerciantes instalados às margens da BR-163, no distrito de Anhanduí, em Campo Grande. Será necessária uma etapa técnica para compreender a realidade social e econômica das famílias que atuam na faixa de domínio da rodovia. Trata-se, portanto, de um estudo diagnóstico sem qualquer definição ou deliberação tomada até o momento. A Motiva Pantanal informa ainda que o assunto será tratado de forma institucional, em conjunto com o governo do estado e a Prefeitura de Campo Grande, garantindo que todas as partes envolvidas possam participar da discussão. A concessionária tem plena consciência da importância social e econômica dos vendedores ambulantes e dos moradores que trabalham no local e, por isso, trata o tema com responsabilidade, cautela e diálogo. E agora, com o conflito no Irã, a rota estratégica para petróleo e derivados, como os fertilizantes, foi fechada e já provoca reflexos no agronegócio brasileiro. A alta nos preços afeta os produtores rurais e pode encarecer os alimentos. Veja só.
Chamado de celeiro do mundo por ser um dos maiores produtores e exportadores de alimentos, o Brasil também depende de outros países para plantar. Isso porque o nosso solo, principalmente no Cerrado, é pobre em nutrientes. Cerca de 80% dos fertilizantes usados nas lavouras vêm de fora. E com os recentes fechamentos do Estreito de Hormuz, essa dependência fica ainda mais escancarada. O potássio, que fortalece a estrutura da planta e melhora a resistência contra pragas, vem principalmente do Canadá e da Rússia. Já o fósforo, crucial para o crescimento das raízes, frutos e sementes, sai do Marrocos e da Rússia. E os fertilizantes nitrogenados, como a ureia, essenciais para o desenvolvimento do caule e das folhas, chegam da Rússia, China e Irã. O Brasil não é o único comprador. Índia, China, Europa, todos compram ureia do Golfo. E quando o Golfo trava, todos esses compradores vão ao mesmo tempo buscar alternativas. E o problema? Esses mercados alternativos não têm capacidade ociosa suficiente para absorver todo esse volume de uma vez. E o que acontece? Os preços explodem globalmente. O agro brasileiro é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo. No ano passado, foram gastos quase 125 bilhões de reais para importar 45 milhões de toneladas. E em tempos de guerra, a preocupação dos produtores aumenta. Só a ureia teve uma alta de 30% nos últimos 2 meses. Os produtores, de maneira em geral, vão usar fertilizantes de maneira racional, aproveitando a poupança que o solo tem, o que foi usado em excesso dos anos anteriores, né? Essa poupança é algo que também não dura para sempre. A gente não pode esgotar o solo. Veja o que aconteceria num cultivo de soja se não tivesse preparo de solo, nutrientes, fertilizantes. Nós estamos aqui no campo experimental da Embrapa Cerrados. João, é claro que ninguém faz isso hoje, mas vocês fazem isso para mostrar, né? A gente faz isso, chama experimento em branco, para saber se a área é homogênea. Então a gente não aplica adubo nenhum, solo é baixa fertilidade, né? Mas ainda assim você consegue ver variações na área. Mas é isso que aconteceria. Não dá, essa soja dá prejuízo, nem colheria. E olha aqui a diferença do cultivo de soja, o cultivo experimental da Embrapa, com todos os nutrientes aplicados à planta, né? Vão ter alta produtividade com grãos com qualidade. Foi o conhecimento no uso do solo e a aplicação correta dos fertilizantes que fizeram a produtividade de soja brasileira saltar de 40 sacas por hectare nos anos 90 para até 100 sacas atualmente. Já o milho foi de 60 para até 120 sacas por hectare. Soja e milho que garantem o superávit da balança comercial e alimentam toda a cadeia de proteína animal no Brasil. A preocupação agora é com o reflexo da alta no preço dos adubos, que deve acabar chegando para o consumidor. As culturas precisam de adubação agora, como por exemplo o milho safrinha, horticultura, outras culturas. A inflação de alimentos de 2026 está sendo construída agora no campo e vai ser sentida de fato no segundo semestre. Então, a partir do segundo semestre, já começaremos a sentir mais fortemente os impactos da guerra. Esta semana, Campo Grande sediou um dos principais eventos da pecuária de corte do país, o Confinar. O encontro reuniu produtores rurais, profissionais do agro, autoridades e empresários do Brasil e de outros países. Vamos conferir agora o depoimento do organizador do Confinar. Veja só. O Confinar é um evento que foi pensado em trazer informação de qualidade para o produtor. É um evento que tem crescido ano a ano, né? Então mostra o interesse do produtor em adquirir conhecimento. Aqui a gente trata de temas diversos relacionados ao agronegócio, principalmente a pecuária de corte, né? Então são palestras técnicas sobre pastagens, confinamento, sucessão familiar, e sempre trazendo pessoas de destaque em suas áreas de conhecimento, né? Então, a hora que terminar esse Confinar, a gente já começa a pensar no outro, né? Então, na sequência, aí, a gente já deve definir a data do ano que vem. Vem gente do Brasil inteiro, nós temos também participantes da Bolívia, do Paraguai e do México. Isso mesmo. E durante o Confinar, eu tive a oportunidade de conversar com o Antônio Schacker,
que é zootecnista e mestre em produção animal. Ele falou sobre a evolução do agro e a relação do trabalhador com a inteligência artificial. Vamos ver. O agro está sempre em evolução e tem dois pontos que andam juntos, que é o capital humano e a inteligência artificial. Sobre o assunto, eu vou conversar com o zootecnista Antônio Schacker. Gostaria, então, que o senhor falasse sobre a importância dessa união do capital humano e também da inteligência artificial. Como que é esse caminhar? A gente sabe que o ser humano ele é insubstituível, que ele faz as coisas de uma forma incrível e que as gerações ao longo do tempo elas foram mudando. E que a gente chegou num momento onde a complexidade da tomada de decisão pode ser muito apoiada por esses novos motores de inteligência artificial. Analisar cenários mais complexos, predizer, por exemplo, condições econômicas que vão fazer com que a gente tome uma decisão mais assertiva, uma decisão mais lucrativa. Então, o que a gente vem trazendo aqui? Sempre observando a pecuária, observando que a gente tem que entender que os mais velhos são diferentes dos mais novos, que a união desse conhecimento somado à inteligência artificial, que processa informações, onde ela apoia na coleta de dados, na transformação do dado em informação e principalmente nas melhores recomendações. Então, a gente usa a experiência humana, né, e a inteligência artificial para aumentar o lucro da pecuária. O profissional, aquele bom profissional, sempre tem um espaço garantido ali na propriedade. Sempre tem. O que a gente fala, uma coisa importante, é assim, a gente não acredita que uma máquina vai superar um homem. E que sempre, agora, o que vai acontecer é que um homem vai ser superado por outro homem que domina uma máquina. Então, quem conseguir entender que essa somatória é muito rica é decisivo para nós. Isso mesmo. E o homem do campo pode ficar tranquilo, basta só se modernizar para continuar ali com espaço garantido dentro da propriedade, não é mesmo? E chegou aquela hora de ficar por dentro dos principais eventos do agro no Brasil. Pegue papel e caneta e anote tudo o que rola na nossa agenda rural. Nos dias 12 a 14 de maio acontece a FENAGRA em São Paulo, reunindo especialistas e empresas da nutrição animal e da cadeia da proteína para apresentar tecnologias, tendências e oportunidades de mercado no setor. Nos dias 13 a 17 de maio acontece a Agrotins em Palmas, Tocantins, uma das principais vitrines do agro do norte do país, com foco em inovação, desenvolvimento regional e fortalecimento da produção no campo. De 19 a 21 de maio acontece o Showtech em Maracaju, evento que leva ao produtor rural tecnologias, pesquisas e soluções voltadas ao aumento da produtividade e eficiência no campo. Dos dias 19 a 23 de maio, acontece a AgroBrasília, em Brasília, Distrito Federal, reunindo produtores, empresas e especialistas em uma das maiores feiras de tecnologia e negócios do agro brasileiro. Agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Festival das Marcas Campeãs é na Rede Econômica. Bombons Hits, Neugibauer, 200 gramas, 11,99. Linguiça churrasco Aurora, quilo, 15,99. Macarrão de sêmula Dallas Especialità, 500 gramas, 2,99. Café Pilão Fresh Pack ou Avaco, 500 gramas, 25,99. Rede Econômica. Alô, galera ligada nos donos da bola. Nova temporada da tabela premiada tá de volta. Todas as quartas e sextas-feiras nós abriremos os telefones aqui da TV Guanandi através do 3303-1237 para que você, telespectador, possa concorrer a vouchers de lojas e prêmios em dinheiro. Então, não fique de fora, porque na tabela premiada, o grande campeão é você! Mãe é o nosso primeiro colo, o cuidado que nos ensina a crescer e nossa maior segurança. Mas o tempo passa e hoje o melhor jeito de retribuir esse amor é cuidando de quem sempre cuidou de nós. A saúde dela é o bem mais valioso, é a tranquilidade em forma de carinho. Neste mês das mães, deixe o Plano Santa Casa Saúde cuidar dela, porque essa é a nossa maior homenagem. Plano Santa Casa Saúde, um plano para a vida inteira. Neste sábado, 8h30 da noite. Um programa que é repleto de realização de sonhos e agora vai cuidar de todos. Histórias emocionantes e reais.
Sabadão de Todos. Já estamos de volta. Vamos acompanhar agora o quadro Bate-Papo com o Produtor com a apresentadora Valéria Araújo, que vai falar sobre um assunto muito importante: o número de produtores rurais que perdem bens em leilões judiciais sem conhecer de fato seus direitos. Vamos ver. Olá, começa agora o Bate-Papo com o Produtor e o tema de hoje é o crescente número de produtores rurais que têm perdido suas propriedades em leilões judiciais e extrajudiciais. E para falar desse assunto, a gente convidou o advogado Patrick Hermstrom, que é especialista em agronegócio. Doutor, quando a gente fala de perdas de propriedades rurais em leilões, em que casos uma fazenda chega aí para leilão? Muito bom dia para você. Muito bom dia, Valéria. Muito bom dia a todos que nos assistem pelo Semear MS. É importante a gente registrar que antes de uma propriedade ir a leilão, ocorreram uma série de fatores com esse produtor. Muito possivelmente ele teve uma variável na sua vida, tanto pessoal quanto na sua questão de produção, seja por eventos adversos, climáticos, e levaram ao endividamento. E diante desse endividamento, o produtor tentou de N formas resolver essa situação. Ah, sim. E existe diferença aí, Qual seria essa diferença entre leilões judiciais e leilão, extrajudicial? Extremamente relevante essa pergunta, porque muitas pessoas acreditam que para perder a propriedade em leilão precisa de um processo judicial, uma decisão do juiz, com um advogado do outro lado, e no direito não é assim. O leilão extrajudicial ele acontece com regra por intermédio dos contratos com garantia em alienação fiduciária. Esse leilão basta o inadimplemento, uma notificação para purgar a mora, ou seja, pagar o débito em determinado prazo. Se o produtor não realizar o pagamento, acontece a consolidação de propriedade e posteriormente o imóvel irá a leilão. Ou seja, não precisa de um processo judicial, não precisa de juiz, basta uma notificação para iniciar esse procedimento. Enquanto no leilão judicial decorre de um processo que tramita ali pelo fórum. O juiz garante ampla defesa, garante contraditório e a partir desse pressuposto, após uma decisão é que se inicia essa tramitação. O produtor, em tese, tem maiores garantias do que nesse caso do extrajudicial decorrente de alienação fiduciária. Doutor, a gente vê também que em alguns casos há irregularidades, O banco, por exemplo, ele pode tomar a propriedade ali do produtor sem antes avisar, por exemplo? De forma alguma, Valéria. E é importante registrar que a legislação garante uma série de direitos a quem está com seu imóvel aí para leilão. O primeiro é justamente a intimação pessoal. O produtor rural tem que ser intimado pessoalmente acerca das datas de leilão. E um erro também muito comum realizado pelos bancos é a avaliação desatualizada. Ou seja, o imóvel é avaliado por um valor muito abaixo, vai a leilão por um valor muito abaixo do que ele realmente vale, causando um duplo prejuízo ao produtor, considerando que muitas vezes esse imóvel indo a leilão abaixo do que vale, o produtor rural vai ficar sem o imóvel e ainda com a dívida, considerando o valor que foi arrematado. E nesses casos também, doutor, o banco ele precisa fazer uma intimação correta, Essa intimação geralmente é pessoalmente, Como é que funciona isso? Exatamente. No procedimento extrajudicial decorrente de alienação fiduciária, o banco encaminha uma notificação que deve ser cumprida pelo cartório, o cartório de registro de imóveis, na pessoa do intimador, um agente que trabalha naquela localidade vai e intima pessoalmente o devedor para purgar a mora. Isso, com enorme frequência, não acontece na prática. Então, é imprescindível que o produtor rural se atenha a esse tipo de detalhe. O mesmo acontece no leilão judicial, onde, por intermédio do oficial de justiça, que é um dos auxiliares do juízo, no caso concreto, no processo judicial,
realiza essa intimação quanto ao leilão. Doutor, a gente vê aí muitos casos também que o produtor, né, perde, né, a sua propriedade para o banco. Depois que o nome, né, dessa propriedade acaba se consolidando aí em nome do banco, dá para se fazer alguma coisa? Ele consegue recuperar novamente a propriedade? Com certeza. Principalmente por intermédio de uma ação judicial, ele consegue declarar nulidade de todos esses atos. Ou seja, os atos irregularmente praticados podem e muito possivelmente serão anulados pelo judiciário. E no caso de renegociação de dívidas, né, ele consegue fazer essa renegociação depois que o imóvel vai para leilão? Essa situação se torna um pouco mais complexa, porque o momento ideal para se alongar ou renegociar, eventualmente, uma dívida, é quando antes do vencimento. Muito dificilmente o banco permitirá uma renegociação após a consolidação. Cabe, geralmente, nesse tipo de caso, realmente demandar perante o judiciário. E esse imóvel, ele pode ser aí negociado, né, a preço abaixo do valor de mercado? Como é que funciona isso? O que é o chamado, né, preço vil? O imóvel, ele vai a leilão num primeiro momento pelo seu preço de avaliação originário. Não sendo arrematado, em caso de alienação fiduciária, ele vai pelo valor da dívida. Em casos extremos, em situações judiciais, ele pode ir até por 50% do valor de avaliação. Abaixo disso, ele é considerado um preço vil e pode ser suscitada a nulidade desse ato de arrematação. Então é importante ao produtor rural, além de se atentar quanto à intimação pessoal, se atentar quanto à avaliação do seu imóvel, se realmente corresponde ao que vale no mercado. E falando um pouquinho dessa questão da avaliação, né? As benfeitorias que estão ali na fazenda, a gente vê barracões, silos. Nesse caso, né, é levado em consideração na hora de fazer a renegociação da dívida? Extremamente importante essa pergunta no seguinte sentido. Muitas vezes, quando do ato da avaliação perante o banco ou judicialmente, é considerado o imóvel à época da liberação dos valores. E, posteriormente, o produtor faz uma série de investimentos em sua propriedade. Quando esse imóvel vai a leilão, como regra, isso não é contabilizado. Então, é importante o produtor estar atento para poder pedir que a avaliação seja justa e englobe todos esses valores investidos ao longo dos anos. Doutor, e quais os principais erros que o produtor rural ele acaba cometendo, geralmente quando ele recebe aí a notificação, né, sobre o leilão na sua propriedade? O que ele precisa fazer aí para, de repente, resolver a situação? O principal erro que nós mais verificamos na prática é o produtor rural tentar resolver essa situação diretamente com o seu gerente. Ele vai até o gerente da instituição financeira e acaba ali se deparando com uma situação de que eu vou resolver para você, fique tranquilo. Com isso, o banco ganha tempo e o produtor acaba ficando prejudicado e se deparando ali com uma situação muito complexa. O ideal é buscar um advogado com especialidade nessa área, fazer uma análise de todo o procedimento, todo o processo que envolveu esse leilão e judicializar e definir uma estratégia para esse caso concreto. E qual é o conselho aí, né, que o senhor deixa para os produtores rurais que estão aí, né, endividados, estão com medo de perder a propriedade? O ideal é sempre contar com um profissional especializado, considerando que o endividamento e a perda de propriedade acarreta profundos danos, seja de caráter pessoal, familiar, envolve o legado de toda a família. Então é imprescindível contar realmente com essa assessoria técnica. Sempre buscar ajuda, né, doutor, para resolver aí uma situação que realmente dá uma dor de cabeça, né? Doutor, quero te agradecer, né, pela vinda aqui, pela entrevista, por esclarecer aí situações para o produtor rural na tomada de decisão e já convido, né, outras vezes para falar desse assunto e para levar aí informações para o dia a dia do produtor rural. Muito obrigada. Muito obrigado, Valéria. Agradeço a oportunidade, agradeço também a todos que nos assistem pelo Semear MS. Tá aí, esse foi o bate-papo com o produtor dessa semana. No
campo, histórias de superação costumam atravessar gerações. Agora, nós vamos conhecer a história de uma produtora rural que transformou resistência em força para mudar o destino da própria família. Criada na fazenda, Cristiane enfrentou o preconceito, assumiu a propriedade, modernizou a produção leiteira e ainda conciliou os desafios da maternidade com a rotina pesada no campo. No campo, a força feminina ganha cada vez mais espaço. E a história da produtora Cristiane Mendes é um exemplo de coragem, persistência e transformação. Ela decidiu assumir a propriedade, mesmo enfrentando resistência dentro de casa. A minha infância foi bem raiz mesmo, né? A criança que brincava na lama, que brincava na terra. E meu pai sempre foi agricultor, então me ensinou a mexer com os homens que plantava para ele os agregados deles. Então, eu, desde 7, 8 anos já ajudava, via fazer as contas, os acertos. O avô, já idoso, lamentava que nenhum dos filhos quisesse continuar o trabalho no campo. Quando Cristiane disse que assumiria a fazenda, ouviu que aquele não era serviço para a mulher. O pai também se posicionou contra, mas ela persistiu. Eu brincava com ele, vovô, um dia eu vou ser assim. Aí eu falava, não, neto nenhum meu vai ser, porque todo mundo segue outro padrão, todo mundo está indo para a cidade. E eu falei para ele, não, a partir de hoje, eu vou começar no gado de leite. E foi quando eu comecei. Com dedicação e visão de futuro, Cristiane começou a modernizar a propriedade. Investiu em genética, adquiriu animais mais produtivos e reorganizou o sistema de produção. Hoje, a propriedade produz cerca de 700 litros de leite por dia. O trabalho também trouxe estrutura, qualidade de vida e autonomia para toda a família. Antigamente se tratava a novilha batendo muito para ela acalmar, para ela aprender que ela ia dar leite, para ela aprender que ela ia entrar no curral. Hoje não. Desde quando eu tomei frente, eu uso só a técnica da doma gentil. Eu não aceito gritar com o meu gado, eu não aceito bater no meu gado. Então o gado é totalmente diferente. Se você fala estressado dentro do curral, ela já começa a cagar e mijar muito, que significam que elas estão estressadas, elas sentiu a energia do estresse, elas diminuem o leite. Então, nisso aí já mudou tudo. A meta agora é crescer ainda mais. A renda do leite proporciona agora uma plantação de milho, que fornece ração aos animais. Hoje a gente está plantando 70 sacas de milho, produzindo o gasto para silagem, o resto em plantio para seca e hoje produzindo em torno de 4.000 sacas de milho seco para venda e tirando ainda a despesa anual para o gado. Mas os desafios não ficaram apenas no campo. Durante esse período, Cristiane se tornou mãe de 2 crianças. A filha Mariana nasceu com uma deficiência visual, considerada irreversível pelos médicos. Mesmo diante da dificuldade, ela conciliou os cuidados com a menina e a rotina intensa da fazenda. Com o passar do tempo, Mariana recuperou a visão, um acontecimento que a família define como um verdadeiro milagre. Cristiane Mendes enfrentou o preconceito, a resistência familiar e os desafios do campo e conciliou também a maternidade. A produtora rural hoje cresceu e colhe os resultados de anos de dedicação da rotina pesada do campo. Uma prova de que a força da mulher vai muito além da porteira. O preconceito hoje ainda é muito grande. Falou que a mulher dentro da agricultura ou dentro da agropecuária ainda é gigante. Então eu sofri vários preconceitos. O preconceito de uma mulher não dar conta, uma mulher não está preparada para isso, não tem força para isso. Como ele dizia, o primeiro parto que eu fiz numa vaca dele, ele falava, olha, isso não é para mulher, é para homem. E eu falava, não é força, é jeito. Então começou nesse parto que ele admirou o que eu fiz para ele. Ao longo dessa caminhada, o apoio técnico do Senar Goiás também fez diferença. O Senar, nós estamos aqui dentro da propriedade da Cristiane desde 2023, a gente passou aqui um período com outro técnico e eu vim para cá já tem 1 ano, foi em abril do ano passado. Depois que o Senar veio para cá, foi fazendo a mudança desse gado, né, com um melhoramento genético, com a inseminação. Quando nós chegamos aqui dentro da propriedade, a Cristiane, ela estava aí tirando leite de
40, 45 vacas lactantes com uma produção diária de 300 litros de leite. Hoje nós estamos aqui dentro da propriedade, depois da troca desse rebanho, com cerca de 20 animais e bateu a meta de 700 litros de leite no dia. Um acompanhamento próximo que vai além da produção e considera a realidade de cada família no campo. Os técnicos de campo vai para dentro da propriedade exatamente para isso, né? Para dar esse auxílio, para auxiliar o produtor, né? Mostrar onde que está melhor, onde que está pior, e onde que a gente pode melhorar. Qual que é o produto hoje está no mercado mais barato, que a gente consegue oferecer os nutrientes que ela precisa, né? Que o gado precisa para a gente equilibrar. A trajetória da produtora também foi marcada pelo preconceito fora da porteira. Em uma negociação, um comprador se recusou a tratar diretamente com ela, por ser mulher. Um homem extremamente preconceituoso, que ele brincava e falava assim, eu tentando vender as novilhas e ele falava com outro rapaz. Aí eu brinquei com ele e falei para ele, o senhor veio comprar o meu gado ou conversar com o rapaz? Ele falou assim, Cristiane, mas... Eu falei para ele, não, que eu vou falar, ser bem franca com o senhor não está acostumado a fazer negócio com mulheres. Eu sou a dona do gado, eu sei te falar o que o meu gado é. Então, se eu estou te falando que as minhas novilhas vai bater 22 litros a primeira cria, o senhor pode confiar. E ele virou fez uma grande negociação comigo e hoje é um grande amigo, entendeu? E até ele falou, eu tenho uma menina de 10 anos que vai puxar você. Eu falei para ele, então invista, porque ela vai ser uma grande mulher. Uma mulher que transformou resistência em força e fez da própria história um exemplo de superação no agronegócio. Quero ser inspiração para outras mulheres que às vezes acham que ser dona de casa, mas principalmente na roça, o preconceito com a dona de casa tem que ficar só dentro de casa. Não, a mulher pode ir grande. Eu posso tocar financeiramente 50 homens, eu posso ajudar outras famílias, entendeu? Eu posso ser exemplo para outras meninas que estão começando. Aos 16 anos, se eu tivesse a cabeça de hoje, eu estaria muito maior. É erguer a cabeça e mostrar a potência que a gente tem, entendeu? Ser mulher em qualquer lugar. Mulher guerreira. Eu não preciso ser bem financeiramente. Eu preciso ter o primeiro passo. Isso basta. Tendo o primeiro passo de cabeça erguida, mostrar onde a mulher pode chegar. É mãe e é mulher. Em resumo, é força, é determinação e é coragem. Eu gostaria de pegar o exemplo da Cristiane, essa história inspiradora, para desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães do nosso estado, do nosso país, a todas as mães do mundo. A você, mãe, que está aí do outro lado da telinha, que você tenha um domingo maravilhoso, um domingo verdadeiramente abençoado. E no próximo bloco, o Itamar vem para o estúdio com os destaques da semana e eu vou lá para o Cantinho do Agro. Não saia daí, nós já voltamos. Confiança se conquista. Traz muita informação. Eu gosto de estar bem informada, né? Pra mim é o jornal que fala a verdade. Há décadas fazendo história com o jornalismo responsável e ético. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. Jornal da Band. Oferecimento JV Tubos e Acabamentos. Há 40 anos, a saída para Três Lagoas é a entrada para sua casa. E preço baixo todo dia é aqui no Supermercados Pires. Em muitas casas, o silêncio não significa paz. É medo. Não existe segredo inocente quando a infância é violada. O abuso começa onde o silêncio é imposto. E a omissão social é a arma do agressor. Proteja nossas crianças. Sua dúvida pode salvar uma vida. Disque 100 ou procure a promotoria de justiça mais próxima de você. Santa Ceia do Senhor, um momento de poder e renovação. Neste domingo, venha participar da Santa Ceia do Senhor, na Igreja Internacional da Graça de Deus em Campo Grande, Avenida Calógeras, 2121, Centro, às 7, 10, 15 e 18 horas.
Bom dia! Obrigado pela sua companhia nesta manhã de sábado aqui no Semiárido MS. Manhã chuvosa em Campo Grande, em boa parte do estado de Mato Grosso do Sul. Nesse exato momento, 16 graus na capital morena. E como disse a Miriam Valadares no bloco anterior, já estamos aqui no estúdio e seguimos com os principais destaques do agro aqui do estado e também do Brasil e do mundo. A Miriam já está no Cantinho do Agro e traz mais informações pra gente. É com você, Miriam. Olá, Itamar. Eu já estou aqui no Cantinho do Agro para falar sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia. Vigente este mês, o acordo inclui proteção contra imitações de produtos típicos de países membros dos dois blocos. No Brasil, 36 produtos, alimentos, bebidas e especiarias passam a ser reconhecidos como de indicação geográfica, ou seja, não poderão ser reproduzidos e vendidos com os mesmos nomes nos países da União Europeia. Em Mato Grosso do Sul, a linguiça de maracaju, que é tradicional, e o mel do Pantanal fazem parte da lista. De acordo com a legislação brasileira, a regra se aplica a alimentos que possuem uma qualidade considerada única por conta de fatores como modo de produção, influência de recursos naturais como solo, clima e vegetação. Na lista dos produtos brasileiros protegidos estão ainda o queijo canastra, cachaças, vinhos, frutos, cafés e temperos. Já em relação aos países europeus, membros do bloco econômico, produtos como champanhe, chocolate, azeites e presunto tipo Parma são os que têm a proteção. Itamar, eu vou ficando por aqui, desejando a você um excelente fim de semana e a todas as mães um excelente, um abençoado domingo. Parabéns a todas as mamães. Obrigado, Miriam. Parabéns a você também, que é mamãe, né? E para todas as mães que estão acompanhando o Semiárido MS nesta manhã de sábado. E olha que notícia excelente, né? Esse acordo do Mercosul com a Europa, com certeza vai ser de suma excelência para o agronegócio aqui do estado de Mato Grosso do Sul. E Mato Grosso do Sul está entre os estados com o maior número de pedidos de recuperação judicial no agronegócio. O cenário acende um alerta para os produtores e para a economia regional. Confira na matéria. O agronegócio, motor da economia sul-mato-grossense, enfrenta um momento de alerta. Em 2025, o estado registrou 216 pedidos de recuperação judicial, ocupando o quarto lugar no ranking nacional. Em todo o Brasil, foram 1.990 solicitações. Entre os estados, Mato Grosso foi o que mais registrou pedidos, seguido por Goiás e Paraná. Mesmo assim, Mato Grosso do Sul responde por mais de 10% dos pedidos do país. Aumentando-se o custo de produção e as margens ficando apertadas de receitas de lucro para o produtor rural, tem acarretado um elevado índice de dívidas dos produtores rurais. E isso, consequentemente, tem acarretado num volume maior de pedidos de recuperação judicial. Por quê? Porque a recuperação judicial hoje é uma das formas de proteger esse produtor rural nesse momento de enfrentar essas crises. Esse aumento nos pedidos de recuperação judicial mostra que muitos produtores estão enfrentando dificuldades para manter as contas em dia. Fatores como a alta nos custos de produção, oscilações no mercado e até as questões climáticas ajudam a explicar esse cenário. A recuperação judicial é um mecanismo legal que permite renegociar dívidas e tentar manter a atividade funcionando. O processo exige planejamento e disciplina financeira. Então hoje você vê grandes produtores e até pequenos produtores preocupados com planejamento econômico, o planejamento agrícola propriamente dito. Então se tem um planejamento, mas hoje o que a gente tem visto são dois fatores, principalmente o climático e ainda mais a questão econômica. Como eu disse anteriormente, se a gente pegar hoje a taxa de juros no nosso país a 15%, tem prejudicado a obtenção de crédito. Porque às vezes o produtor vai buscar um crédito para produzir e esse crédito fica com a taxa de juros muito elevada, acarretando o quê? Prejuízos na questão do pagamento de eventuais parcelas por causa do volume alto das parcelas.
Para um setor que sustenta grande parte da economia do estado, o desafio agora é equilibrar as contas e evitar que a crise no campo se aprofunde ainda mais. E sempre orientando ao produtor, né, que não deixe para o último momento. Sempre procure se antecipar, principalmente quando tem um volume elevado de dívidas, não deixando para o último momento, porque às vezes deixar para o último momento pode ser tarde para uma proteção que nem o Instituto da Recuperação Judicial. Situação preocupante, já que a economia de Mato Grosso do Sul é movida através do agronegócio, é claro, né? Liga-se um sinal de alerta com certeza no campo. No estado, mais de 70% das lavouras de milho estão em boas condições. A Miriam Valadares conversou com o técnico da AproSoja e nos traz mais informações sobre esse cenário de grãos em Mato Grosso do Sul. O plantio do milho segunda safra foi concluído em Mato Grosso do Sul e a área estimada é de 2.200.000 hectares. Sobre o assunto, eu vou conversar com o assessor técnico da AproSoja MS, o Flávio Aguena. Flávio, a lavoura, então, agora em fase de desenvolvimento, quais são as expectativas para o desenvolvimento dessa lavoura? Bom, no momento as lavouras aqui no nosso estado estão em boas condições, 72% delas se encontram nessa situação. No entanto, a gente precisa de um maio mais chuvoso, né, para que a gente venha concretizar uma safra positiva. Tem expectativa de chuva para o fim de semana, para a semana que vem e também de frente fria. Como que fica essa relação com o tempo? Bom, a gente espera que venha um bom volume de chuvas, principalmente para a região sul do estado que está previsto, mas que as temperaturas não sejam tão baixas, né? Porque isso pode paralisar o metabolismo da planta, afetando seu crescimento e também a sua produtividade. 84 sacas por hectare é a estimativa inicial? Isso, essa é a nossa expectativa inicial para esse ciclo de 84 sacas de produtividade e um volume de produção de 11 milhões de toneladas. No entanto, esses números eles são com base na média das últimas 5 safras. A gente precisa ainda concluir nosso estudo de uso e ocupação do solo, né, que a AproSoja realiza desde 2009, que mede o tamanho das áreas de milho para esse ciclo. E também um levantamento de produtividade que vai trazer, vai possibilitar que a gente traga o volume de produção do nosso estado atualizado. Agora, quando se fala da soja, aproveitando aí que estamos falando de grãos, como que está essa questão da comercialização da soja? Como que foi o desenvolvimento da lavoura agora que a colheita foi concluída? Bom, desafios para o produtor rural é muito significativo nesse momento. O produtor rural, além dele, ele precisa produzir muito bem para compensar o custo de produção da safra que subiu e além da desvalorização do grão. E nem sempre o clima é favorável para o produtor obter boas produtividades para estar compensando todo esse desafio econômico que nós enfrentamos no momento. E a lavoura se desenvolveu bem de soja? Como que está? São 61 sacas por hectare a estimativa? 61 sacas de produtividade por hectare. O desenvolvimento da cultura da soja foi muito bom até dezembro. Dezembro a gente teve um mês muito chuvoso. No entanto, janeiro a gente pegou um veranico muito significativo, algumas áreas com mais de 20 dias sem receber chuva, e isso prejudicou algumas localidades aqui do estado do Mato Grosso do Sul. No entanto, mesmo assim, a expectativa é positiva. 61 sacas é um número bom para o nosso estado, para a realidade aqui do Mato Grosso do Sul. E a gente está concluindo também esses levantamentos de produtividade para estar trazendo o fechamento da safra de soja da safra 25-26. Ok, muito obrigada por suas informações. Então, nós conversamos com o assessor técnico da AproSoja MS, dando esse panorama de como que está aí o plantio do milho no estado, que já foi finalizado, agora desenvolvimento da lavoura e também a perspectiva aí de comercialização da soja. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Miriam. O trabalho desenvolvido pela AproSoja, como outras instituições ligadas ao agro, é de muita importância, né? Porque auxilia, ajuda, né, os produtores rurais no campo. E essa questão climática preocupa. São vários desafios, né, que os produtores rurais têm pela frente. E na questão do milho, quanto mais desce a temperatura, se chegar a 6 graus, acaba preocupando, né, os produtores rurais. E o que o produtor rural pode esperar do clima para este mês de maio? Vamos conferir o que diz a especialista em meteorologia, Maria Clara.
quantidade de chuva neste ano deve ficar abaixo da média climatológica para o mês de maio. Algumas instabilidades ainda alcançam a região sul do estado, mas não são suficientes para alcançar a média climatológica, e nas áreas mais ao norte, áreas que fazem divisa ali com Mato Grosso, algumas regiões também próximas do noroeste do estado, do nordeste do estado, podem ter chuvas muito abaixo da média climatológica, muito abaixo do que é normal para esta época do ano. Temos sim pancadas de chuvas previstas, as frentes frias ainda avançam ao longo dos próximos dias. Podemos ter tempestades isoladas, tempestades com rajadas de vento, com trovoadas, na faixa oeste, na faixa sul e podendo atingir também a região de Campo Grande. Com relação a temperaturas mínimas e quedas de temperatura, após a passagem desta frente fria, que deve acontecer já nos próximos dias, teremos uma queda mais acentuada das temperaturas nas áreas mais ao sul do estado e também na faixa oeste. Influência deste sistema que vai passar muito rápido, mas que traz aí uma queda de temperatura lá para o finalzinho do mês. Na virada do mês podemos ter outra frente fria que tem um potencial também de trazer uma queda de temperatura, mas por enquanto estamos monitorando, né, se ela vai avançar de forma costeira ou continental para trazer um impacto para o estado de Mato Grosso do Sul. Então, no geral, chuvas abaixo da média e temperaturas acima do normal ao longo do mês de maio. O que preocupa bastante são essas chuvas abaixo da média, né? Olha, vamos conhecer agora um pesquisador que transforma conhecimento em resultado no campo. Conheço o Luiz, que ensina como produzir peixe com mais qualidade, gastando menos e cuidando do meio ambiente. Do coração da Amazônia até os laboratórios da Embrapa. Hoje o Paixão pelo Agro te mostra como a piscicultura pode atravessar fronteiras e transformar realidades. Você vai conhecer a história do Luiz Antônio, um pesquisador que une prática, ciência e propósito para ajudar a construir uma piscicultura mais sustentável no Brasil. A história dele começa muito antes dos laboratórios. Foi no campo, no dia a dia da produção, nas raízes do agro, que aprendeu com os avós e fez com que ele se interessasse pelo setor e posteriormente pela piscicultura. Meu avô foi agricultor e os meus tios continuaram como agricultores, né? Estão lá até hoje, nessa região lá do noroeste do Paraná, perto de Maringá. Meu pai já mudou para a cidade, com 10, 12 anos, já mudou para a cidade e teve aquela vida urbana. Mas a gente sempre, quando criança, ia visitá-los ali no noroeste do Paraná. A gente gostava muito de pescar nos córregos, né? Pescar lambari, pescar tilápia na represinha, né? Via muito sobre a produção de camarão de água doce no Nordeste, no Espírito Santo também. E aquilo lá me chamava muita atenção, tanto que quando chegou lá na fase de escolher o curso para o vestibular, me veio primeiro a opção de engenharia de pesca, para trabalhar com produção de camarão, lagosta, maricultura, era o que eu achava que eu queria fazer mesmo. Mas aí, pensando melhor, tudo era mais conveniente naquela época que eu fizesse um curso de agronomia primeiro. Aí sim, entrei no curso de agronomia na Universidade de São Paulo, mas ali desde os primeiros meses de faculdade eu já estava mirando para a piscicultura, para fazer a formação na piscicultura. Depois de formado, foi em uma oportunidade de emprego na Amazônia que veio um dos maiores desafios: produzir alimento de qualidade em meio às dificuldades de logística e falta de insumos. A primeira vez para a Amazônia em 1995. Passei 6 meses lá, foi uma experiência fantástica, aprendendo sobre a Amazônia, sobre a importância dos peixes na vida das pessoas, né? Peixe de água doce, que até então tinha pouco contato com o peixe de água doce na nossa alimentação. Aí eu voltei, aí fui fazer o mestrado lá em Santa Catarina. Aí também aí comecei a ter contato também com a produção de aquicultura em mar. Na Amazônia, a piscicultura não é só produção, é cultura, é identidade, é alimento na mesa. Hoje, em Dourados, o cenário é outro, mas o propósito continua o mesmo: produzir mais com responsabilidade.
Por trás de toda essa pesquisa tem uma história construída na prática. Luiz Antônio começou no campo, passou pela Amazônia, enfrentou desafios reais da produção e hoje transforma essa experiência em soluções dentro do laboratório. Um caminho que mostra como o conhecimento e a vivência podem andar juntos e fortalecer o agro. E no laboratório, cada detalhe importa. Da qualidade da água à alimentação dos peixes. A gente traz as perguntas que são feitas lá no campo para o laboratório. E aqui no laboratório a gente tem condições mais controladas, por exemplo, de temperatura e a quantidade exata de ração que entra para os peixes, a qualidade dessa água. A gente sabe que ela vai estar constante por um período maior. Então a gente, controlando variáveis, a gente consegue responder perguntas de uma forma mais refinada e mais exata para ser usada lá no campo no futuro. A gente tem vários trabalhos, né? Um deles foi sobre a qualidade das rações. A gente conseguiu ver melhores rações aqui da região em relação à sua composição e resultado de crescimento aqui no laboratório. Temos também trabalhos de que foram feitas ajuste, né, da quantidade de ração que cada tamanho de peixe tem que receber, o tamanho do pellet. E agora, mais recentemente, a gente está estudando a composição da ração e a influência na emissão de gases de efeito estufa pela piscicultura. E a ciência vai além, estuda até formas de reduzir emissões e gerar créditos de carbono. A agricultura, ela é um agente promotor de desenvolvimento com a produção de alimentos de alta qualidade no campo, mas ela tem que ser bem manejada para que ela esteja em equilíbrio com o ambiente e seja sustentável ao longo dos anos. Fora do trabalho, a conexão com o agro continua, na família, na rotina, na forma de enxergar o mundo. A gente pensa, né? Pensa como piscicultura, a gente só imagina aquele tanque lá no cantinho da fazenda, lá que todo mundo gosta de ir lá no final de semana pescar, jogar uma comida, uma querela para os peixes, né? Mas a piscicultura, ela se tornou uma atividade econômica, agropecuária econômica, tal como as outras, né? Então isso acontece em cadeia, uma cadeia produtiva. E dentro da cadeia produtiva, no caso da proteína de peixe, a pesquisa faz parte dessa grande cadeia. Talvez seja um elo menor, que realmente pouca gente percebe, mas é um elo importante. Ou seja, sem esse elo, a corrente não existe, né? Você vai ter um pedaço faltando. Uma história que mostra que a paixão pelo agro vai muito além da produção. Ela está na transformação, na ciência e no cuidado com o amanhã. Que história bacana que une tecnologia e sustentabilidade, produzindo peixe com qualidade ali em Dourados. Parabéns ao Luiz, parabéns à Embrapa, parabéns a todos os envolvidos, né? E fica com certeza um belo exemplo para quem trabalha com a piscicultura, entre outras atividades também, mostrando que claramente a tecnologia está a favor do agro e, é claro, pensando no meio ambiente, que isso hoje em dia com certeza é tudo. Obrigado pela sua companhia, o Semear MS vai ficando por aqui. Nós desejamos um excelente Dia das Mães para todas as mães de Campo Grande, de todo o estado de Mato Grosso do Sul. Bom final de semana, curta muito sua mãe e sábado que vem nós temos um novo encontro aqui no Semear MS. E até lá! O bandido mira novamente com a arma. O perigo está